Valendo. Então, eu tenho a locução substantiva. Todas as classes de palavras apresentam, não todas, né? A maioria delas, locuções. Locução adjetiva, locução adverbial, locução prepositiva, enfim. E nós temos aí a locução substantiva. O que é isso? É um grupo de vocábulos que equivale a uma só palavra. De forma geral, o termo locução significa isso. É mais de uma palavra. É uma expressão ou um grupo de palavras, né? Mas que equivale a uma única palavra. Então, nós dizemos que a locução é substantiva caso ela seja formada por um grupo de vocábulos com valor de substantivo, não ligada por hífen. Tá certo? Esse é o detalhe. Ó, anjo da guarda é uma expressão, é um grupo de palavras, mas que equivale a um substantivo. Por isso, anjo da guarda é uma locução substantiva. Dona de casa, estrada de ferro, ponto de vista, cesta básica, papel almaço, fim de semana, sala de jantar, casa de saúde, etc. Todas essas palavras ou expressões funcionam ou têm valor de substantivo. Logo, eu não posso dizer que são substantivos porque não é uma só palavra. Se fosse uma só palavra, seria substantivo. Como é uma expressão ou um grupo de palavras com o valor de substantivo, eu vou chamar de locução substantiva. Tranquilão? Vamos lá para a parte que Peterson queria. A classificação dos substantivos. Vamos classificá-los. Observe. O substantivo ele pode ser classificado, né, de dois modos: pela sua forma e pela sua significação. Quanto à forma, o substantivo pode ser primitivo, derivado, simples e composto. Quanto à forma, por que quanto à forma? Aí nós nos remetemos ao processo de formação de palavras que nós vimos nas aulas passadas. Olha só, a ideia é a mesma. O que é um substantivo primitivo? Ele não apresenta afixos, ou seja, ele é formado, ele é construído, ele é criado em sua forma original. Pedra, Marte, lápis, sapato, carro, por aí vai. É a mesma ideia de palavra primitiva que nós vimos na aula passada. Substantivo derivado tem a mesma ideia de palavra derivada, ou seja, deriva de outra palavra, apresenta afixos, prefixo ou sufixo. De pedra derivou pedreiro, de Marte derivou marciano, e de lápis derivou a palavra lapiseira. Ou o contrário, pedreiro derivou de pedra, marciano derivou de Marte e lapiseira derivou de lápis. Assim como carreta, carrossel, carretel, carroceria derivaram de carro. Essa é a mesma lógica. Por isso que é classificação quanto à forma, primitiva e derivada. Simples. Já vimos isso. Apresenta apenas um radical. Já vimos o que é um radical, né? Samba, enredo, caixa e água. Composto apresenta dois ou mais radicais. Samba, enredo, caixa d'água, guarda-chuva, pé de moleque, pão de ló e por aí vai. Então, observe. Quanto à forma, né, vem de formação, de formar palavras. O substantivo pode ser primitivo, quando não tem afixo, quando não derivou de nenhuma outra palavra existente na língua. Ele pode ser derivado, quando apresenta prefixo ou sufixo. E, claro, quando deriva de uma palavra já existente. Ele pode ser simples, como quando tem um único radical, que é aquela parte da palavra que não muda. E ele pode ser composto, quando tem dois ou mais radicais.
A parte é tranquila demais, ninguém se engancha com isso. Mas quanto a significação, quanto o significado, os substantivos podem ser comuns, próprios, abstratos, concretos e coletivos. É aqui onde está o que Peterson queria saber. Substantivo comum. Ele representa todos os seres de uma mesma espécie. Já pegando o exemplo de novo de homem. Quando nós falamos homem, nós falamos de forma genérica de todos os homens que existem. Se a gente diz assim, o homem saiu nu. Porra, que homem? Homem generaliza os seres de uma mesma espécie, da espécie dos homens. Portanto, é um substantivo comum, assim como cidade. Quando eu digo a cidade, não estou especificando exatamente que cidade. Uma cidade, choveu muito na cidade, sim, porra, que cidade? Cidade generaliza todas as cidades que existem no Brasil e no mundo. Tal qual bairro, tal qual gato, e por aí vai. Certo? Se eu digo caneta, que caneta? Estou falando de forma genérica de todas as canetas existentes no mundo. Então, a gente chama isso de substantivo comum. Representa todos os seres da mesma espécie. Se eu digo assim, ó, escola, estou falando de qual escola? Qualquer escola. A palavra escola é um substantivo comum que generaliza todos os seres ou todas as escolas que existem. Tá certo? Tranquilo aí, Pets? Pets morreu. Quando eu digo livro, Não, tranquilo, tranquilo. quando eu digo É porque eu livro, tô. pronto. É comum? É. Eu falo a palavra livro. Eu escrevo a palavra livro. Eu leio a palavra livro. Estou me referindo a esse livro especificamente? Não. Qualquer livro. Livro é comum. Quando eu digo computador, óculos, quando eu digo diário, qualquer diário. Porque generaliza todos os seres de uma espécie. Quando eu digo pendrive, quando eu digo provas, né? Qualquer pendrive, qualquer prova é comum. Já o substantivo próprio, aí não. Aí ele individualiza, ele especifica, ele representa um ser. O substantivo próprio tem essa característica de individualizar. Representa apenas um único ser da espécie. Pedro, tá certo? Quando eu digo homem, qualquer homem. Quando eu digo Pedro, aí não. Aí eu estou especificando. Embora existam incontáveis Pedros Brasil afora, eu estou me referindo a um Pedro em especial. Tá certo? A Podi é diferente de eu dizer cidade. Eu estou individualizando, eu estou especificando qual cidade. Quando eu digo aeronáutica, eu estou individualizando uma das Forças Armadas. Quando eu digo sonrisal, eu estou individualizando um tipo de remédio. Então, se eu digo remédio, é geral, é comum. Se eu digo Forças Armadas, agora quando eu digo sonrisal e aeronáutica, estou individualizando, estou representando um ser da espécie. Portanto, chamo de próprio. Detalhe importante. Eu vou até voltar o slide para a gente perceber uma coisa. Existem 9 tipos de substantivo. E desses, entender uma coisa. Cada um, ou cada substantivo, vai ser classificado entre 4 e 5, se contarmos os coletivos. Os coletivos geralmente ficam são menos dizer assim, exigidos dessa classificação. Olha só, vamos entender que existem aqui grupos, ó. Desses 4 aqui, o substantivo pode ser, olha só o que eu vou dizer agora, ele pode ser primitivo ou derivado.
Ele não pode ser os dois. Tá certo? Primitivo é diferente de derivado. O substantivo pode ser simples ou composto. Eu vou até ajeitar isso aqui. Não é ou. O substantivo é simples ou composto. Um elimina o outro. Esse ou aí dá uma ideia de exclusão. Essa construção ou, nesse sentido, é exclusão. Ou o substantivo é primitivo, ou ele é derivado. Ele não pode ser os dois. Professor, ele pode ser primitivo e simples? Pode. Ele pode ser primitivo e concreto? Nem vimos ainda? Pode. O que ele não pode ser é primitivo e derivado. Um elimina o outro. Poxa, por quê? Pedra é primitivo. Não é derivado. Se é derivado, não pode ser primitivo. Samba é simples. Beleza. Pode ser composto? Não. Porque o conceito diferencia. Simples, um radical. Composto, dois radicais. Então, ou é um ou é outro, tá certo? Tem que entender isso. Ou ele é primitivo, ou ele é derivado. Mas ele pode ser, por exemplo, simples e primitivo. Tudo bem? Tranquilo? Aí vem para cá. É o mesmo caso. Não existe um substantivo que seja comum e próprio. De forma alguma. Ele é comum ou próprio. Homem é comum, não pode ser próprio. Homem pode ser simples? Pode. Primitivo? Pode. Mas não pode ser próprio. Tá certo? É comum ou é próprio. O substantivo é concreto ou ele é abstrato. Ele não pode ser os dois. Um elimina o outro. Então são esses blocos. Ou ele é simples ou é composto, ou ele é primitivo ou é derivado, ou ele é comum ou próprio, ou ele é concreto ou abstrato. Não pode ser simples e composto. Não. Não pode ser primitivo e derivado. Não. Não pode ser comum e próprio. E não pode ser concreto e abstrato. Vamos já fazer um exercício de algumas palavras para a gente fixar isso aí. Aqui mesmo no slide. Vamos lá. Até agora está tranquilo, creio eu. Né? Dá para diferenciar o que é um substantivo próprio de um comum, o que é um substantivo concreto de um abstrato. Vamos ver agora. Nomes de seres de existência própria. O que a gramática diz? O que é concreto? Aí vem aquela história lá da escola. Né? O que a tia ensina lá na quinta série? Aliás, a gente veio saindo na terceira série fundamental já. Os bichinhos lá vendo isso. Concreto, abstrato e tal. O que a tia diz? A tia diz, olha... Se você consegue pegar... Pronto, perfeitamente. Perfeitamente. A tia diz, olha, professor, vem aqui, olha aqui, só. Tudo que você consegue tocar, sentir, é concreto. Posso pegar na garrafa? Pode. É concreto. Tudo que eu posso pegar, ver e sentir é concreto. Aí o bichinho sai com essa ilusão na cabeça, né? Mas se eu posso pegar, é concreto. Se eu não posso pegar, é abstrato. Aí bagunça a cabeça do bichinho, ele sai com essa informação errada. Não errada. Então, eu vou consertar. Equivocada. Porque em parte está certo, mas está incompleta a informação. Se o meu aluno pensa somente que concreto é algo que eu possa pegar, tocar, sentir, ele vai dizer que Deus, fada, gnomo, duende, diabo, são palavras abstratas. Eu não posso pegar em Deus, eu não posso tocar na fada, eu não posso nem quero ver o diabo. Então, se eu pensar que é só algo que eu posso pegar, ver, tocar, sentir, eu vou errar. O que a gramática diz? Substantivo concreto nomeia seres de existência própria,
real ou que seja um fruto da nossa imaginação. Então, Deus é concreto. Chuva é concreto. Fada, diabo, alma são concretos. Pizza é concreto. Eu posso pegar na pizza, posso pegar no carro. Eu não posso pegar no som, nem na luz. Mas são concretos. Porque tem existência por si só. Poxa, professor, agora você bagunçou minha cabeça. E o que seria abstrato? Palavras que indicam ações, estado, qualidade, sentimentos, resultado de ações, concepções. Ah, professor, mas eu vou ficar aí, confuso. Vou ajudar agora de uma forma que você talvez nunca tenha pensado. Olha como é simples. Em vez de quebrar a cabeça pensando em concreto, nomeia seres de existência própria, real e imaginária. Pensa o seguinte, concreto, nomeia seres de existência independente. Pensa assim, anote assim, abstrato, nomeia seres que dependem de outro ser para existir. Acabou. Sem dificuldade, descomplicando a gramática. Por exemplo, por que eu vou dizer que ódio é abstrato? Além de, baseado no conceito, indicar sentimento, eu posso pensar o seguinte: o ódio, ele não existe por si só. Ele não tem existência própria. Ele depende de outro ser para existir. Ele depende que alguém esteja com ódio para que o ódio exista. Tal qual o amor, tal qual a intensidade. Depende que algo seja intenso para que ela exista. Então, depende de outro ser para existir. A corrida é concreto ou abstrato? Eu penso, bem, é abstrato porque para que haja corrida é necessário que um ser esteja correndo. Tá certo? Beleza. Então, luz tem existência própria, é concreto. Felicidade depende de outro ser para existir, é abstrato. A diferença é S. Está na dúvida se o substantivo é abstrato, olha se ele existe sozinho, ou se ele depende que alguém sinta, que alguém pratique a ação para que ele possa existir. A diferença é só essa. As pessoas confundem muito porque trazem na cabeça essa ideia lá da escola, né? Equivocada lá das séries iniciais, e para ser concreto tem que pegar, tocar, sentir. Tá certo? E é uma ideia equivocadíssima. Então vamos lá. E o coletivo é tranquilo, a gente sabe, né? Desde as séries iniciais também, que o coletivo representa um grupo de seres da mesma espécie. Alcateia, coletivo de lobos, alcateia, coletivo de livros, biblioteca, de artistas, elenco, aí-se embora. Cardume, matilha, esquadrilha, respectivamente peixes, cães e avião. Isso aí é tranquilo. O que eu quero dizer a vocês? Voltando para cá. É esse ou, né? O substantivo é uma coisa ou é outra. Vamos lá. A palavra céu, o substantivo céu, vamos classificá-lo, né? Ele é simples ou composto? Céu. Simples ou composto? Tem um radical? Ele é simples. É Simples. simples. Só tem um radical. Simples. Ele é comum ou próprio? Comum, Comum. É concreto ou abstrato? concreto, Concreto. Primitivo ou derivado? primitivo, Pronto. Olha só.
Das 9 possibilidades, ele não é coletivo, então ele fica só aí. Das 9 possibilidades de substantivo, ele classifica-se em 4. Tá certo? Então, todo substantivo vai ter essa classificação. Ele não é os 9. Aliás, nenhum substantivo entra nos 9. Mas pelo menos 4 ou 5 central coletivo. Ou ele é simples ou é composto. Ou é primitivo ou é derivado. Ou é concreto ou é abstrato. E por aí vai. Tranquila a classificação. Ou dúvida até aqui? Tem dúvidas? Ficou alguma parte aí confusa? A gente repete. Ah, professor. Eu sempre me enganchava em concreto e abstrato. Pronto. Conseguiu entender agora, Alana? Consegui. Pronto, perfeito. Não tem. É só pensar dessa forma. Se eu consigo observar o substantivo, cachorro abençoado, que o substantivo ele existe por si só, ele não depende de outro ser para existir, então ele é próprio. Já se ele não existe sozinho, se precisa de outro ser para ter existência, então ele é abstrato, certo? Vou fazer agora uma pergunta. Eu já tinha aqui. Sofrimento é concreto ou abstrato? É abstrato, Alice? É abstrato, porque depende de alguém que esteja sofrendo para que ele possa Isso. existir. É gnomo. Gnomo. Concreto ou abstrato? Com Alice, não Como? entendi, não. Gnomo. Gnomo e duende. Gnomo. Gnome e duende Gnomo, essas duas. é concreto, os dois. E duende. Os dois são concretos. Duende é concreto. E gnomo também. Ah, professor, eu nunca vi um gnomo. Eu nunca vi um duende. Sim, nós não vimos. Mas, no conceito, diz que nomeia seres de existência própria, real ou imaginária. Certo? Não, ou seja, não precisa de outro ser para existir. É a regra que diz. Então, a gente classifica como concreto. Tá certo? E a solidão é um substantivo. Nomeia um ser. Eu quero saber o seguinte: se solidão é concreto ou abstrato? É abstrato. É abstrato. Perfeito. Precisa de outro ser para existir. Tranquilão? Ficou claro essa parte? Ficou, agora ficou. Pronto. Sim. E aquela parte do comum ou próprio é aquela história. Eu vou analisar se o objeto, o ser que está ali, generaliza os seres daquela mesma espécie. Então, tendo como esse exemplo, eu vou mostrar aqui e vou perguntar: celular é comum ou é próprio? Celular. Comum ou próprio? Celular é próprio. Por quê? É comum. Eu ia dizer que era comum, Alice. Comum. É comum. Ô, rapaz, errei. Por quê? Porque quando eu digo celular, eu não estou individualizando apenas um celular. Qualquer celular. Todos os celulares que existem. Tá certo? Quando eu digo, por exemplo, carteira, que a de Petro está cheia de dinheiro aí. Quando eu digo carteira, é comum ou próprio? O que eu devo pensar? Bom, quando eu digo carteira, olha só, Petro, o raciocínio é esse. Quando eu digo carteira, Carteira é comum. é comum, exatamente. O raciocínio é esse. Você olha para o objeto e pensa: esse objeto está individualizando, está especificando, está restringindo, ou está falando de forma genérica, geral, de todos os seres daquela espécie? Né? Cachorro, comum. Quando eu falo cachorro, a palavra cachorro me remete a todos os cachorros que existem. Quando eu falo batom, comum, né? Me remete à ideia de
todo tipo de batom, todo tipo, formato e cor de batom que existe. É comum. Agora, quando eu falo, por exemplo, Japão, individualiza o país. Se eu disser país, é comum ou próprio? É comum. É comum. Isso, Pedro. Por quê? Generaliza. É qualquer país ou Gener- todos os países. Agora, quando eu digo Japão, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, aí eu estou representando um único ser daquela espécie. Brasil, um único país. E tantos os países existentes no mundo. Quando eu digo, por exemplo, cerveja, como o próprio. Comum. Comum. Quando eu digo Brahma, como o Próprio. 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 Agora é próprio. Agora é marca. Nomes de países, de pessoas, de lugares, de cidades, os nomes, né? De lugares como um todo, de marcas, são próprios. Ah, mas existem várias cervejas. Comum. Antártica. Está individualizando. A marca é aquela cerveja. Não é qualquer cerveja. Aí é próprio. Tranquilo. Tranquilo. Ó, o pessoal aí, quando falou de cerveja, o pessoal chega salivou aí, viu? Só chega, deu aquela sede. Os cabos aí são chegados. Beleza. Querido. Deu aí, Marielle? Secou a garganta? Secou, Não viu? trauma de Olha bebida, só. Alicia. Maria. É o que, Alana? Eu tenho trauma de bebida. Amém, Jesus. Deus conserva sempre assim. Então, vamos lá. Tendo imaginado que ficou clara a parte da classificação do substantivo, vamos entrar agora nas benditas variações ou flexões. Podemos prosseguir? Tranquilo? Ou tem alguma poeira ainda aí para trás? Vou entender o silêncio como segue o baile. O substantivo, ele apresenta 3 variações ou flexões. Ele pode variar em gênero, em número e em grau. E é o que vamos ver agora. Essa parte demora mais, né, de classes gramaticais, porque vamos ver as 10, vamos ver uma por uma, em suas particularidades. Portanto, é uma parte mais demorada. Vamos lá. Flexão de gênero. Olha só tem 2. Ou ele é masculino ou ele é feminino. Só que dentro dessa classificação de gênero, de masculino e feminino, algumas palavras apresentam somente uma forma para os 2 gêneros, que são chamadas de substantivos uniformes. Uni, uma, formes, forma. As palavras uniformes possuem uma única forma para os 2 gêneros. E elas se subdividem em 3 tipos. Vamos lá. Comum de 2. O que seria comum de 2? São designados de pessoas e apresentam uma única forma para o masculino e feminino, distinguindo-se pela anteposição ou posposição de um determinante. A palavra em si é a mesma. O que vai dizer se é masculino ou feminino é o determinante, antes ou depois. Olha só. Pianista. Substantivo comum de 2 gêneros, ou seja, serve para os 2 gêneros. Como é que eu vou saber se é do gênero masculino ou feminino? Aí quem vai dizer é o artigo que antecede essa palavra. Por exemplo, o pianista. Eu sei que trata-se de um homem, gênero masculino. Se eu quero diferenciar, eu vou dizer a pianista. A única diferença aí é o artigo. Observe que a palavra pianista, ela mantém a grafia. Pianista e pianista.
o pianista, a pianista. Por isso que ela é comum de dois gêneros. É uniforme. Esse cachorro é seu, é? Não, aqui não é o meu, não. O meu tá calado. É outro cachorro aí. Ixi, é aqui, olha. Eu vou desligar, desculpa aí. É É o aqui. cachorro do Pets aí. O meu tá calado aqui. O escalou. Observe. Por que comum de dois? Porque apresentam uma única forma para o masculino e feminino. Portanto, é uniforme. E é chamado comum de dois porque a única maneira de distinguir se é homem ou mulher é o artigo que acompanha. Gerente, mesma coisa. Gerente, para homem eu digo o gerente. Para mulher eu digo a gerente. Telefonista, um telefonista masculino, uma telefonista feminina. Cliente, mesma coisa. Aquele cliente para o masculino, aquela cliente para o feminino. Observe que cliente não muda. É a mesma forma. Vai diferenciar aqui é o determinante. Aqui em cima, os três primeiros exemplos, artigo, e aqui um pronome, adjetivo. Estudante, aplicado, estudante, aplicada. Observe que a forma estudante não mudou. O que mudou foi o adjetivo. Aplicado para o masculino, aplicada para o feminino. Líder, aí volta a história do artigo. O líder, a líder. Vamos entender por que são comuns de dois? Porque apresentam a mesma forma para o masculino e feminino. É uma forma comum aos dois. A diferença é quem quer dizer a que gênero pertence é o determinante. Pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser um adjetivo e por aí vai. Pode ser um numeral, Fiscal, determinado. e por exemplo, a criança, no caso da criança. Vamos chegar nela. Tá certo. Tem um exemplo com ela aqui. Olha só. Substantivos epsenos, ainda dentro de uniformes. Ou seja, tem uma única forma, uma única maneira de escrever. Só que, o que vai diferenciar aqui é que epsenos são usados para classificar animais ou plantas. Onde vai distinguir ali, definir o sexo, é o emprego do adjetivo macho e fêmea. Olha só, cobra. Por que é uniforme? Porque só tem essa forma para o masculino e para o feminino. A classificação de comum de dois e epiceno é dentro dos uniformes. Não podemos esquecer disso. Estamos falando de substantivos uniformes. Aqui são as subdivisões. Tá certo? Não existe a cobra e o cobro. É a cobra ou o cobro, não. É cobra macho e cobra fêmea. É macho ou fêmea que vai diferenciar o gênero do substantivo. Jacaré. Não existe jacaré e jacaroa. É jacaré macho e jacaré fêmea. Não existe onça e onço. É onça macho e onça fêmea. Não existe pulga e pulgo. É pulga macho e pulga fêmea. Observe que cobra, jacaré, onça e pulga apresentam a mesma forma. Uniformes, portanto. Uniformes epsenos, porque tratam-se de animais, né? Nesse caso, esses exemplos aí. A diferença está entre macho e fêmea. Vamos para mamão. Não existe mamão e mamoa, por exemplo. É mamão macho e mamão fêmea. Acabou. No caso de plantas, né? Mamão macho, mamão fêmea. E no caso, tem até uma frase que diz que mamão é que nem mamão só presta as fêmeas. Os machos não dão fruta, né? Enfim. Sobrecomuns. Chegou, Petson. A criança é sobrecomum. Não apresenta marca para diferenciar o gênero. Tá certo? Marca para diferenciar o gênero não existe no sobrecomum.
A distinção é feita dentro do contexto, Peterson. Olha só, a criança, não existe a criança e o crianço, né? A vítima, a testemunha, o cônjuge, o carrasco, o indivíduo, a pessoa, são sobrecomuns. Ou seja, são uniformes, né? Porque epsenos, comum de dois e sobrecomuns têm uma única forma, portanto, são uniformes. Né? São sobrecomuns, nesse caso, porque quem vai diferenciar é o contexto. Não existe marca para diferenciar. Como, por exemplo, os epsenos, cobra fêmea e cobra macho. Os comuns de dois, o pianista, a pianista, onde eu tenho o artigo ali que faz a diferença. Aqui não tem. Aqui é o contexto que vai dizer se a palavra é masculina ou feminina. O cônjuge, Maria Tereza, requereu a pensão alimentícia para o filho. Olha só, o cônjuge, você pensa que é masculino, né? Mas não. Pelo contexto, você vai entender que Maria Tereza é feminina. Ela foi o meu carrasco. Como assim? O carrasco, ela. Por quê? Carrasco é sobrecomum. Eu posso dizer ela foi o meu carrasco ou ele foi o meu carrasco. Vai diferenciar, e aí, na verdade, é o contexto, né? A criança é o mesmo caso. Eu vou ter que acrescentar ali de alguma forma, deixar entender, tratar-se de uma criança do gênero feminino ou masculino. É. Ela estava internada. A criança está com Covid-19. Então, a criança, vou entender aí que é ela pelo contexto, que é uma pessoa do sexo feminino. Então, é o que se chama na gramática de sobrecomum. Não vai existir ali um gênero ou uma marcação, né? Ou uma marca para diferenciar o gênero. Você vai olhar o contexto e, a partir do contexto, você vai dizer se avaliar se é masculino ou feminino. Tranquilão? Ali são os uniformes. Agora, vamos para os biformes, que são substantivos que apresentam duas formas diferentes. Bi. Bi vem de quê? De dois. Certo? Esses substantivos apresentam uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Geralmente, a marca aqui é feita pela desinência A. Professor, professora. Prefeito, prefeita. Presidente e, mais recentemente, presidenta, que não fazia parte do VOLP, agora faz. Tá certo? Nosso vocabulário oficial de língua portuguesa. Depois da Dilma na presidência, né, acrescentaram. Esse carro tá doidinho para lembrar de Dilma Rousseff. Sabe daquele bairro? Então, presidente e presidenta, né? Aluno e aluna, ministro e ministra, hóspede e hóspeda, né? Que é até estranho a gente falar hóspeda, mas a palavra existe. São substantivos biformes, que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Depois disso, existem os heteroformes. O que eles fazem? Eles apresentam radicais diferentes, e que bom que nós já sabemos o que são radicais, para o masculino e para o feminino. Enquanto, por exemplo, aqui eu tenho professor e professora dos biformes, que só mudam a desinência, aqui muda o radical todo, ó. Pai, masculino, mãe, feminino. Olha a diferença. Homem, mulher, genro, nora, boi, vaca, zangão, abelha. Totalmente diferente. São os meninos chamados heteroformes. Lembrando que heteroformes também se encaixam nos biformes, porque apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Bi, vem de dois, certo? Aí, gente, vem nos biformes ainda os casos excepcionais. Alguns substantivos biformes têm o feminino derivado de radical ou do radical do masculino. Então, todos? Não, são alguns biformes têm o feminino derivado do radical do masculino pela substituição
ou acréscimo de terminações muito variadas. Por exemplo, capial e capioa, ator, atriz, judeu, judia, ateu, ateia, frade, freire, réu, ré, freire não, pô, freira, seria aqui, maestro, maestrina, e embaixador, que tem essas duas formas, embaixadora ou embaixatriz. Todos, né, biformes, onde o substantivo feminino derivou do radical do substantivo masculino. Certo? Observe, fique ligado nos substantivos que causam dúvidas quanto ao gênero. Aí eu segui a lógica de Damares e botei que menino veste azul e menina veste rosa. O Petros gostou da parte mais colorida da coisa aí. Por exemplo, são masculinos apêndice ou apêndice, aneurisma ou aneurisma, o champanha, o clã, o eclipse, o eczema, o herpes, o maracujá, o pernoite, o pubis, o alvará, agora sim é meu cachorro, o estratagema, o formicida e o guaraná, para citar alguns exemplos. São femininas. Palavras como alface, a ferrugem, a sentinela, a apendicite. Olha aqui o mal-assombro. Apêndice é masculino, apendicite é feminina. Certo? Bacanal, cal, que eu creio que vocês já sabem que é a cal, a comichão, a derme, a gênese, a libido, a grafite, a mousse, e não o mousse, como dizemos comumente, a aguardente e a panturrilha. A título de informação, são palavras masculinas e femininas que causam dúvidas em todos nós. Certo? Tranquilão. Atenção. Aqui é o mal-assombro. Nem o uso culto da língua, fixou um gênero de alguns substantivos. Aí lasca. Mas, por outro lado, é interessante perceber que, se não fixou um gênero como certo, toda forma é aceita. É o que se chama na gramática de gênero flutuante. Você tanto pode dizer o diabetes quanto a diabetes. Não existe uma determinação, olha, é masculino ou é feminino. É um gênero flutuante. As duas formas estão corretas. Personagem, pessoal, eu digo o personagem, eu ouço alguém dizer o personagem. Depois eu ouço alguém dizer a personagem. Tá de boa. O personagem está correto, a personagem está correto. Pronto. Gênero flutuante. Na própria gramática não há consenso quanto o gênero desses substantivos. O que você pode fazer? Nada. É até melhor, porque não tem como errar. Se eu pensar assim, o jeito que eu fizer, eu disser, tá certo. O laringe, a laringe. O cólera, a cólera. O agravante, a agravante. O xerox, ou xerox, que também é aceito essas duas pronúncias, né? Paroxítono ou oxítono. E a xerox ou a xerox. Tá certo? Entenda. Eu posso dizer xerox ou xerox. Também é aceito. Tá certo? O atenuante, a atenuante. E aquela velha briga, é a omelete ou o omelete? Bem, não chegamos a um consenso. Não existe um consenso. Então, as duas formas são aceitas. As palavras aqui todas são classificadas como palavras pertencentes ao gênero flutuante. Tranquilão? De boa? Observação. A gente chegou às 8 horas, mas eu vou concluir essa parte aqui para não deixar buraco.
Há substantivos, olhe só, que mudam o significado ao mudarem o gênero. Tá certo? Aí a gente na parte semântica da coisa. O cura é o pároco da cidade, é o padre. A cura é o restabelecimento da saúde. O caixa, no masculino, é o funcionário. A caixa é aquela máquina registradora. O cabeça é o chefe. A cabeça é essa parte que todos temos no corpo. O capital refere-se aos bens. A capital refere-se à principal cidade de um estado. O ânimo refere-se, perdão, o moral refere-se a ânimo. Está com o moral abalado. Ânimo. A moral refere-se aos costumes. O grama refere-se à medida de massa. A grama refere-se a capim. A grama do vizinho é mais verde. Comprei 500 gramas de queijo. Observe que eu disse 500 gramas e não 500 gramas. Né? Petro, que mexe com matemática, sabe bem disso. Quando se fala É porque é do latim. É do isso, latim, é quando vem masculino. daí, se tratando de massa, é masculino. Certo? 100 gramas de queijo, 500 gramas, 600 gramas de mussarela, tá certo? É quanto de medida de peso, palavra grama é masculino. O polícia é o mesmo que o policial. Se eu disser a polícia, aí é a corporação, certo? O rádio é o aparelho e a rádio é a estação, é a emissora. Comprei um rádio para sintonizar a rádio. Olhe só como a língua é massa. Comprei um rádio para sintonizar a rádio difusora de Mossoró. Difusora Mossoró, a fala do povo. Ainda tem esse negócio, tem? Observação 2. As siglas que nós vimos lá no processo de formação de palavras, usadas como nome próprio. Isso aqui é interessante, viu? Isso aqui é interessante. As siglas usadas como nome próprio. Cachorro abençoado. Tem o gênero do substantivo inicial. Ou seja, MEC, Ministério Masculino da Cultura e Educação. Como ministério é masculino, eu vou dizer o MEC. Tranquilo? Tem o gênero do substantivo inicial. A FGV vai elaborar de todos os concursos militares. Por que a FGV? Porque FGV significa Fundação Getúlio Vargas. E fundação é feminino. A fundação. Tranquilão? Na próxima aula, nós veremos flexão de número. Certo? É o assunto da nossa próxima. Será o assunto da nossa próxima